Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namo Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadanti Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhaktya Vihina Yaparada Lakshaya Kshiptas Chakamadi Tarangamale Kripamaikam Sharanam Prapanam Vinde Namaste Charanara Vindam Vajami Radham Aravinda Netam Smarami Radham Madhura Smitasyam Vadami Radham Karuna Bharadam Tato Mamanyasti Gatir Nakapi. Então, pela misericórdia de Guru e Goranga, no auspicioso darshan de Radha Madhava Jiu, Goranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu e Giriraj Maharaj, nós continuamos Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 20, verso 358. Mahaprabhu continua falando sobre Krishna Tattva, Avatar Tattva. Então ele fala Bhagavataram Bevyasa Mangalacharani Parameshwara Nirupila Ei Dui Lakshani. Na auspiciosa invocação no início do Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva descreve a suprema personalidade de Deus por esses sintomas, que são Sarupa Lakshan e Tatastha Lakshan. Esses dois sintomas, né? Aí agora Sriman Mahaprabhu vai citar o primeiro verso do Srimad Bhagavatam. Janma Jasa Yatam Vayad Itaratas Chateshva Bhigat Swarat Tene Brahma Hridaya Adikavaye Mohanti Sudaya Tejavari Mridam Yatha Vinimayo Yatra Trisargo Misha Dhamna Svena Sada Nirasta Kuhakam Satyam Param Dimahi. Ó meu Senhor Shri Krishna, filho de Vasudeva, ó onipenetrante personalidade de Deus, presto-lhe minhas respeitosas reverências. Medito no Senhor Shri Krishna, porque Ele é a verdade absoluta e a causa primordial de todas as causas da criação, sustentação e destruição dos universos manifestos. Ele é direta e indiretamente consciente de todas as manifestações e é independente, porque não existe outra causa senão Ele. É Ele apenas que primeiro transmite o conhecimento védico ao coração de Brahmaji, o ser vivo original. Por Ele, inclusive grandes sábios e semideuses são postos em ilusão, assim como alguém se confunde pelas representações ilusórias da água vista no fogo ou da terra vista na água. Apenas por causa dele é que os universos materiais, manifestos temporariamente pelas reações dos três modos da natureza, parecem reais, embora sejam irreais. Por isso eu medito nele, o Senhor Shri Krishna, que existe eternamente na morada transcendental, que está sempre livre das representações ilusórias do mundo material. Eu medito nele, pois ele é a verdade absoluta. Jai Shri Krishna. Então agora Mahaprabhu está citando diretamente Srimad Bhagavatam. Mahaprabhu, ele é o próprio Srimad Bhagavatam, né? Mas ele, como o nosso Mahaprabhu, ele está nos dando exemplo constante de que nós devemos estar sempre na companhia de Srimad Bhagavat Purana, né? O Grantha Bhagavat, né? Grantha Bhagavat e Bhakta Bhagavan, as duas manifestações de Bhagavan, né? O Vaishnava e o Shastra. Então este verso, diz Prabhupada, citado do Srimad Bhagavatam, vincula o Srimad Bhagavatam ao Vedanta Sutra com as palavras Janmadya Sad Jataha.
Afirma-se que a Suprema Personalidade de Deus, Vasudeva, é a verdade absoluta muito além da criação material. Isto é aceito por todos os acharyas, inclusive Shankaracharya, o mais elevado dos impersonalistas, diz no começo de seu comentário à Gita, Narayana Parovyaktat. Quando esta criação material ainda não está manifesta do Mahatattva, ela se chama Avyakta. E quando ela é demonstrada a partir daquela energia total, ela se chama Vyakta. Avyakta e manifesta, e Vyakta manifesta. Narayana, a Suprema Personalidade de Deus, está além deste Vyakta Avyakta, desta natureza material que às vezes se manifesta e às vezes se imanifesta. Esta é a principal qualidade da Suprema Personalidade de Deus quando ele assume uma encarnação em particular. Krishna diz a Arjuna que, embora ambos tenham nascido muitas e muitas vezes antes, Krishna se lembra de tudo a respeito de seus aparecimentos anteriores, mas Arjuna não. Uma vez que Krishna está além da criação cósmica, ele está na posição elevada de conseguir se lembrar de tudo do passado. Tudo na criação cósmica tem um corpo material, mas Krishna, estando além da criação cósmica material, sempre tem um corpo espiritual. Ele transmitiu conhecimento védico ao coração de Brahma. Embora Brahma seja a personalidade mais importante e elevada neste universo, ele não conseguiu se lembrar o que fizera em sua vida passada. Krishna teve que lembrá-lo por intermédio do coração. Quando o Senhor Brahma ficou assim inspirado, aí ele pôde criar o universo inteiro. Lembrando-se de tudo sobre o passado e inspirando o Senhor Brahma a criar exemplos vívidos, lembrar-se de tudo sobre o passado e inspirar o Senhor Brahma a criar são exemplos vívidos das características chamadas Swarupa Lakshana e Tatastha Lakshana. Então, peraí, acho que tem mais aqui. Não, agora vamos para o próximo verso. Então, um significado muito suculento, muito profundo do nosso querido e eterno Srila Prabhupada. Eish loke param shadde Krishna nirupana satyam shadde kohitara Swarupa Lakshana. Nesta invocação do Srimad Bhagavatam, a palavra Param indica o Senhor Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, e a palavra Satyam indica suas características pessoais. Vishwa Shristi Adi Koila Veda Brahmaki Padoila Artha Vigyata Swarupa Shakti Maya Dura Koila. Nesse mesmo verso, afirma-se que o Senhor é o Criador, mantenedor e aniquilador da manifestação cósmica e que ele habilitou o Senhor Brahma a criar o universo, infundindo-lhe conhecimento dos Vedas. Também se afirma que o Senhor tem pleno conhecimento, direta e indiretamente, que ele conhece passado, presente e futuro, e que sua energia pessoal é distinta de Maya, a energia ilusória, sua Swarupa Shakti. Por isso que o verso... Então, isso o Mahaprabhu está agora destrinchando, está elaborando em cima do primeiro verso. Vishwa Shristi Adi Koila Veda Brahmaki Padoila Artha Vigyata Swarupa Shakti Maya Dura Koila. Eisavakarya Tanra Tatastha Lakshana Anya Avatara Oite Jani Munigana. Todas essas atividades são suas características marginais. A atividade de ajudar Brahma a criar o universo inteiro, por exemplo. Grandes santos entendem as encarnações da Suprema Personalidade de Deus pelas indicações das duas características conhecidas como Swarupa e Tatastha. Todas as encarnações de Krishna devem ser entendidas à luz dessas duas características. Então, assim, esse Sanatana Shiksha é matéria para nós criarmos um estudo organizado, um curso, com todos esses dados esquematizados, bem lindo, para assim
a gente poder entender realmente e assimilar no coração o que é Avatar Tattva, o que é Jiva Tattva e assim por diante. Avatara Kale Hoya Jagatit Gochara Eidui Lakshane Keha Janaya Ishvara. Quando aparecem, as encarnações do Senhor são conhecidas nesse mundo porque as pessoas podem consultar os Shastras para entender as principais características daquela encarnação, conhecidas como Swarupa e Tatastha. Swarupa Lakshana e Tatastha Lakshana. Dessa maneira, as encarnações tornam-se conhecidas dos grandes santos. Então olha só que fantástico, né? Que perfeição quando o Mahaprabhu aparece. Então todos os grandes santos, eles se aproximam dele e eles consultam Shastra Krishna Vananta Krishna. E eles descobrem no Shastra os versos que indicam o aparecimento do Avatar, do Prema Yuga Avatar, Gauranga Mahaprabhu. Então, assim, essa é a ciência da transcendência. Sanatana Kari Yate Ishvara Lakshan Pita Varna Karya Prema Dana Sankirtana. Sanatana Goswami diz assim: a cor da personalidade em quem se encontram as características do Senhor é amarelada. Suas atividades incluem a distribuição do amor a Deus e o cantar dos santos nomes do Senhor. Então aqui Sanatana Goswami, até aqui agindo como discípulo que estava fazendo perguntas, aqui ele faz um comentário, né? Ele é Mahabhagavan e ele está falando Yate Ishvara Lakshan Pita Varna, ele tem a cor amarelada, Karya Prema Dana Sankirtana. Então o que ele vem fazer? Ele vem distribuir Prem e ele vem distribuir Sankirtan. Kali Kali Sei Krishna Avatar Nishchaya Sudrida Koriya Kaha Yoki Sanchaya. A encarnação de Krishna para esta era, a encarnação de Krishna para esta era de Kali, ela está indicada por estes sintomas: cor amarela, tez dourada e distribuição de prema. Por favor, confirme isto para que todas as minhas dúvidas desapareçam. Então, Sanatana Goswami, muito humildemente, se referindo ao próprio interlocutor, ao próprio Pravachan Dhara, né? Mahaprabhu que está dando esse Pravachan, essa pregação. Então aí Prabhupada vai fazer um comentário bem fofinho, dizendo assim, que Sanatana Goswami queria confirmar o fato de Shri Chaitanya Mahaprabhu ser a encarnação de Krishna para esta era. Segundo Shastra, em Kali Yuga, o Senhor apareceria num corpo de tez dourada ou amarela e distribuiria amor a Krishna e o movimento de Sankirtan. Segundo Shastra e as pessoas santas, essas características foram vividamente demonstradas por Mahaprabhu e ficou, portanto, claro que Mahaprabhu era a encarnação de Krishna. Ele, Mahaprabhu, está confirmado pelos Shastras e suas características foram aceitas pelos santos, os sadhus, né? Guru, Shastra e Sadhu. Uma vez que Shri Chaitanya Mahaprabhu não conseguiu escapar do argumento de Sanatana Goswami, ele ficou calado nessa altura e, deste modo, indiretamente aceitou a afirmação de Sanatana Goswami Pada. Com isto, podemos claramente entender que Shri Chaitanya Mahaprabhu era a encarnação direta do Senhor Krishna. Como Mahaprabhu, um pouco antes, ele comenta que aquele que é um verdadeiro avatar, ele não se diz avatar. Prabhu Kari Chaturari Chada Sanatan Shaktya Vesha Avatarera Shunya Vivarana. Mahaprabhu respondeu: ó Sanatan, você deve deixar de lado esses truques intelectuais, essas artimanhas suas. Agora, por favor, procure compreender a descrição dos Shaktya-Vesha avatares. Então, olha que lindo, né? Que Mahaprabhu está dando uma bronca nele para não se dizer avatar, para não se dizer a suprema personalidade de Deus. Mahaprabhu está dando uma bronca em Sanatana Goswami, mas no fundo ele está muito satisfeito, porque ele fala assim: você tem que parar com isso de fazer essas artimanhas intelectuais.
tentar indiretamente conseguir colher de outra pessoa alguma coisa. Isso são as artimanhas das pessoas inteligentes. E ele fala, continua, Mahaprabhu, muito humilde, continua. Agora procure compreender a descrição dos Shaktavesha avataras. Então, Mahaprabhu está dando exemplo de como deve se portar o Bhakta. O Bhakta, ele presta profundo serviço devocional aos pés de lótus de seu Gurudeva. Mas quando o elogiam, ele deve ficar em silêncio. Ele deve dizer sempre que esses elogios vão todos diretamente para os pés de lótus do meu Gurudeva, que é responsável por qualquer coisa que seja considerada auspiciosa e que saia da minha boca. Né? Então isso é Shishya, discípulo. Shaktavesha avatara Krishnera asankhya ganana digdarashana kori mukhya jana. Existem ilimitados Shaktavesha avataras do Senhor Krishna. Vou descrever-lhe aqueles que são principais. Então agora Mahaprabhu está descrevendo uma outra categoria de avatar. Shaktavesha Duirupa Mukhya Gona Deki Sakshat Shakti Avatara Abhase Vibhuti Likhi. As encarnações dotadas de poder, elas são de duas categorias, as primárias e as secundárias. As encarnações primárias são diretamente dotadas de poder pela Suprema Personalidade de Deus e elas chamam-se avataras, são encarnações. As secundárias são indiretamente dotadas de poder pela Suprema Personalidade de Deus e se chamam Vibhuti. Então, avatar são as que diretamente recebem a Shakti de Krishna e Vibhuti são aquelas que indiretamente recebem a Shakti de Krishna. Então vamos ver quais são essas duas. Sanakadi Narada Prito Parashuram Jivarupa Brahmara Avesha Avataranam. Entre os Shaktavesha avataras temos os 4 Kumaras, Narada, Maharaj Prito e Parashuram. Quando um ser vivo é dotado de poder para agir como o Senhor Brahma, ele também é considerado Shaktavesha avatar. Então aqui, primeiro, Mahaprabhu destaca 4 Shaktavesha avataras, que são os Kumaras. Narada Muni, ele tem a Shakti de pregar sobre Bhakti, né? Maharaj Prito e Parashuram. Mas depois Mahaprabhu destaca o fato de um ser vivo ser dotado de poder para agir, por exemplo, como o Senhor Brahma. Ele também se chama Shaktavesha avatar. Aí Mahaprabhu continua: Vaikunta Shesha Dhara Dharai Ananta e Mukhya Vesha Avatara Vistari Nahyanta. O Senhor Shesha no mundo espiritual de Vaikunta e no mundo material o Senhor Ananta, que segura sobre seus capelos inúmeros planetas, são 2 encarnações primárias dotadas de poder, de Shakti. Não há necessidade de contar os outros, pois eles são ilimitados. Então, Sanakyadi Jnana Shakti Narade Shakti Bhakti Brahmaya Shishti Shakti Anante Buddharana Shakti. Então, eu vou parar aqui para deixar essa surpresa no ar, que aqui Mahaprabhu vai dizer o que cada um desses Shaktavesha avataras recebe, que Shakti especial eles recebem, né? De maneira que, assim, a manutenção da ordem de todo o cosmos, da busca da espiritualidade, do conhecimento, da devoção, né? Por meio desses Shakti Avesha avataras, que essa busca seja favorecida. Porque agora, deixa eu só ver aqui uma coisinha. Nós vamos passar para o segundo momento do nosso encontro de hoje. Nós vamos ler o belíssimo
muito além da liberação. Só um minutinho. Ok. Então vamos ler agora, continuar a leitura do Muito Além da Liberação, que, como a citação na parte de trás do livro, do Srimad Bhagavatam, 11º canto, capítulo 20, verso 6, Krishna está falando diretamente com seu querido amigo, seu querido ministro, consultor, conselheiro de Dwarka, Uddhava. E ele diz: meu querido Uddhava, como desejo que os seres humanos alcancem a perfeição, apresento-lhes 3 caminhos de evolução. Então é Icha Shakti. É desejo de Krishna que todos os seres vivos, na verdade está falando dos seres humanos, que esses seres humanos têm essa capacidade. O desejo dele é que os seres humanos alcancem a perfeição. Então o que Krishna faz? Ele lhes apresenta 3 caminhos de evolução. Um chama-se o caminho da ação, Karma Kanda. O outro, o caminho do conhecimento impessoal, Jnana Kanda. E o terceiro, o caminho da devoção, Bhakti Kanda. Afora estes 3 caminhos, não há absolutamente nenhum outro método de elevação. Então aqui, Krishna está sendo bem categórico Então, como eu perdi a marcação da leitura, eu vou continuar aqui da página 16. Tenho que organizar isso aqui melhor. Que depois de contar aquela história, Gurudeva conta a história do ministro do rei que perguntou se o ministro podia lhe mostrar Deus e se o ministro sabia o que Deus andava fazendo. O ministro não conseguiu responder, mas o filhinho dele, de 5 anos, disse para ele: essa é fácil, me leva com você no palácio que eu respondo. E aí ele respondeu sobre você pode me mostrar Deus. Ele respondeu dizendo que assim como o leite tem potencialmente a manteiga dentro dele, bastando apenas que nós sigamos um processo para extrair a manteiga do leite, da mesma forma, o darshan de Krishna está potencialmente dentro do processo de Bhakti. Né? Ou seja, ele queria dizer que para tudo na existência existe um processo. Né? Existe o processo da criação, que passa por várias fases. Brahma, se dando conta do seu esquecimento, precisa acionar a sua memória, se refugiando aos pés de lótus de Krishna, e a partir daí ele obtém a informação técnica para criar tudo dentro do universo. Então isso é um processo. Da mesma forma, Vishnu Kshirodakashayi Vishnu, ele mantém o universo através de um processo muito elaborado, muito complexo, pelo qual nós percebemos como o modo da bondade também tem a sua influência, também tem seu papel muito importante neste mundo. Né? E finalmente, Shivaji, na sua expansão como Rudra, também passa por todo um processo de preparação e de atuação para que eventualmente Mahapralaya aconteça. Existe o Pralaya, os Pralayas secundários, que acontecem toda vez que Brahmaji vai dormir, e existe o Pralaya Mahapralaya, o Pralaya primário, que acontece quando Brahmaji abandona, deixa a sua vida de 100 anos. Né? Então,
Agora Gurudeva fala aqui no próximo subtítulo, onde devemos depositar nosso amor e confiança. Tal qual nesta narração, sabemos que, querendo alcançar algum objetivo, precisamos seguir um processo. Observamos regras, sejam elas costumes sociais, leis, valores nacionais ou o que nossos pais nos ensinaram na infância. Ao longo da vida, aderimos aos ensinamentos de nossos professores, aderimos à tradição e ao que aprendemos nos livros escolares. E se resolvemos não seguir nada disso e nos deixamos levar pelos impulsos de nossa mente, podemos vir a ter problemas com as autoridades e sofrer as consequências. Então, existe o benefício de seguir certos processos, de observar certas leis, de controlar os sentidos, de controlar a mente, como o Rupa Goswami fala, né? E existe um malefício de refutar, de rejeitar tudo isso. Somos almas livres pelo fato de podermos escolher livremente em que autoridade depositar nossa confiança. E sem dúvida, nos é mais conveniente seguir o conhecimento mais puro e nos deixar orientar pela autoridade suprema, porque só assim atingiremos um estado de consciência mais elevado e pleno de paz. Então, o nível da nossa satisfação, da nossa percepção de harmonia, amor, tranquilidade, sempre vai estar atrelado ao nível daquele que nos orienta, ao nível de consciência. Então, se nós temos Gurudev como nosso orientador, então atingiremos um estado de consciência mais elevado e pleno de paz. Ao longo da história, os filósofos idealizaram diferentes soluções para os problemas da vida, mas por mais sensatos que sejam seus argumentos, nenhum deles mostra um caminho tão convincente nem tão amplo como aquele oferecido pelas antigas escrituras védicas da Índia. Por milhões de anos e desde o princípio dos tempos, este conhecimento, cuja origem é o próprio Krishna, vem sendo transmitido em sânscrito, o idioma mais antigo, de mestre a discípulo, sem sofrer alterações de espécie alguma. Baseando-nos nele, vamos apresentar agora uma análise do objetivo mais elevado que o ser humano pode alcançar. As escrituras védicas chegaram à conclusão de que, consciente ou inconscientemente, todas as pessoas procuram atingir um de 3 objetivos. Estes objetivos e os processos a serem seguidos para atingi-los poderiam ser resumidos da seguinte maneira. Primeiro objetivo. A maioria das pessoas segue o caminho que busca a felicidade por meio da satisfação dos desejos relacionados ao corpo. Em sânscrito, esse prazer material chama-se bhukti. Né? Então, a maioria dos seres humanos está focada em bhukti. Por isso, se a gente tem isso em mente quando distribui livros, quando prega a consciência de Krishna para as pessoas que não têm conhecimento da consciência de Krishna, a gente pode usar artifícios, vamos dizer assim, ou recursos que acionem nessas pessoas uma busca da consciência de Krishna enquanto forma de satisfação para elas mesmas, que não deixa de ser verdade, né? Então, se você falar, por exemplo, que se dá o exemplo da árvore e da sua raiz, né? Que verdadeira satisfação para todas as partes da árvore, as folhas, os galhos, os brotos, tudo, as flores, o maior nível de satisfação está em todos aqueles membros da árvore participarem da manutenção da raiz da árvore. Porque sem manter a raiz da árvore, ou por não regá-la, ou por esturricá-la com o fogo, a árvore não vai se manter viçosa. Então, para aquele que está se aproximando da consciência de Krishna, é interessante
mostrar para ele ou para ela que a consciência de Krishna, como o próprio Krishna diz na Gita, é o gosto superior. E que é pela adesão ou pela adoção do gosto superior que o ser humano vai conseguir naturalmente, né, consequencialmente, se livrar do gosto inferior, que se chama Bhukti. Ele vai conseguir deixar a Bhukti para trás, porque ele vai estar cada vez mais se imbuindo de Bhakti. Alguns trilham o caminho da liberação dos sofrimentos deste mundo e querem saborear os prazeres do eu interior. Em sânscrito, liberação chama-se Mukti. Então, enquanto a maioria está buscando, assim como se fossem bichinhos, está buscando o prazer dos 5 sentidos, através dos objetos dos sentidos, do contato dos 5 sentidos com os objetos sentidos, a maioria está fazendo isso, mas entre essa grande maioria, há algumas pessoas bem mais raras que estão querendo se libertar disso, porque elas observam o fluxo, né? O ciclo. O ciclo é: compra um sorvete, desfruto do sorvete, mas o sorvete acaba, eu sofro por isso, compro outro sorvete, mas aí também eu sofro mais ainda porque eu sei que eu tenho uma capacidade limitada de engolir sorvete. Eu posso, né? Uma pessoa glutona, de repente, vai conseguir encarar 3 caixas de sorvete, né? Mas isso para um ser humano, entre aspas, que quer se manter saudável, não é muito aconselhável, né? Então, aquela pessoa que está refletindo, que está introspectivamente considerando os fatos da vida, ela percebe: não, esse tipo de movimento que as pessoas fazem em busca do prazer, dos sentidos, é na verdade um procedimento que causa sofrimento. Então, por isso eles buscam o prazer da alma, que não está ligado de forma alguma ao prazer do corpo físico denso e físico sutil. Finalmente, bem poucos seres humanos querem servir a Deus com devoção amorosa e pura. Em sânscrito, o serviço devocional chama-se Bhakti ou Bhakti Yoga, que literalmente significa união com a pessoa suprema. Então, em todos as 3 escolhas, existe yoga. Existe yoga. Por exemplo, em Karma Kanda, aqueles que se purificam em Karma Kanda, eles começam a praticar Bhakti Yoga. Existe um yoga, sim. O yoga é que você vai trabalhar, você vai conseguir Lakshmi e você vai pegar o resultado desse trabalho, o Lakshmi, ou os recursos que você pode gerar com Lakshmi, e você vai oferecer a Krishna. Da mesma forma, Jnana Yoga, o segundo caminho, Jnana Kanda, para aquele que se purifica, ele se transforma em Jnana Yoga, que sem aquisição de conhecimento, como é que você vai saber quem é Krishna? Sem Divya Gyan, sem conhecimento transcendental, você não pode saber quem é Krishna. Então, também nesse caso existe uma pitada, um elemento de Bhakti. Mas no caminho de Bhakti Yoga, tudo, para todos os cantos, em todos os quadrantes, tudo é Bhakti, Bhakti, Bhakti. Analisando com cuidado a afirmação anterior, concluiremos que a busca de todo ser humano se reduz exclusivamente a uma destas 3 motivações. E claro, é importante lembrar que aqui Krishna está se referindo àqueles seres humanos que querem alcançar algum nível de perfeição. As coisas materiais podem nos proporcionar felicidade plena? Lograr a felicidade através do bem-estar econômico é o primeiro objetivo mencionado nas escrituras védicas. Artha, Como é que é? Chaturvarga. São os 4 objetivos da humanidade. O primeiro é desenvolvimento econômico.
Qualquer pessoa pode obter prazeres sensuais temporários, riqueza, fama, prazer físico, etc., sempre que assim o ambicione com intensidade suficiente. As escrituras védicas explicam claramente o método adequado para esta conquista. De fato, certos textos da literatura védica tratam exclusivamente do modo pelo qual se podem alcançar estes bens materiais, não apenas neste planeta, como também em planetas superiores. É a seção Karma Kanda dos Vedas, né? Quem não teve a fortuna de ouvir falar de metas espirituais mais elevadas, buscará, é lógico, os prazeres densos do corpo e o mero desfrute sensual, né? Estamos vendo aqui nessa frase, está indicada a importância absoluta do sadhana voltado para o outro, né? Como o Gurudeva explica, nós praticamos dois tipos de sadhana bhajan. Um que é voltado para o nosso próprio benefício espiritual, nossa própria evolução espiritual, e outro que a gente faz com os outros devotos, com as outras pessoas, que é a distribuição de livros, Naga Sankirtan, Namahata, né? Este mundo material está projetado de forma que se possa desfrutar com os sentidos materiais, os olhos, a língua, os ouvidos, o estômago, os órgãos genitais. A imensa maioria das pessoas empenha todos os seus esforços em obter estes prazeres efêmeros, mas acaso tem sucesso em seu intento? Conhecemos alguém que seja feliz o tempo todo? Há pessoas bem pobres que só alcançam pensar nos aspectos básicos da sobrevivência, como alimento, roupa ou moradia, e que experimentam felicidade ao conseguir, por exemplo, um pedaço de pão. Um homem rico pode experimentar este mesmo nível de felicidade ao comprar um iate novo. Se pararmos para pensar, constataremos que a felicidade do rico não é muito superior à do pobre. O empenho pode ter uma certa diferença, né? Mas a meta alcançada, a felicidade mundana, é a mesma tanto para o pobre, que fica feliz de conseguir ir na padaria e comprar pão para os seus filhinhos de manhã, quanto para o rico, que fica feliz entrando pela primeira vez no seu iate. Qualquer que seja a situação em que estejamos, sempre haveremos de querer ser mais felizes, e será difícil nos contentarmos em aceitar coisas que se nos apresentam. O problema é que, na realidade, nunca logramos dar prazer duradouro e real ao corpo e aos sentidos materiais, o exemplo do sorvete, uma vez que estes não são eternos e mais cedo ou mais tarde estão fadados a desaparecer. No entanto, a alma, a qual é nossa identidade autêntica, é eterna e vive incentivando-nos a que mergulhemos em nós mesmos e nos vinculemos à nossa natureza mais elevada. Só nessa dimensão é que podemos encontrar a verdadeira felicidade. Então, uma explicação muito fofinha. Nós vamos parar por hoje. As conquistas materiais não são o objetivo final. É o próximo capítulo, o próximo subtítulo do livro, Muito Além da Liberação. Então, por hoje nós encerramos, agradecendo a sua participação. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu ki Jai. Patita Pavana, Srila Gurudev, Srila Prabhupada, Rupananda Guru Varga ki Jai. Jai. Dandavat Pranam, Svanchakal Patavascha, Kripa Sindhu Bheva Cha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Dandavat Pranam.